Olá, graça e paz, graça, misericórdia e paz. Louva a Deus por estar com vocês mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus. Desde já eu agradeço a sua amável presença e não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo para que ele seja alcançado por mais pessoas e essas possam ser beneficiadas com a palavra de Deus. A lição traz o título A Missão da Igreja de Cristo. O texto áureo: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A mesma está baseada em Marcos 16, capítulo 14 a 20, e também Atos 2, 42 a 47. Ela divide-se em 3 tópicos. O primeiro, a pregação e instrução. O segundo, adoração e edificação. E o terceiro, diz comunhão e socialização. Portanto, nós estamos diante de uma lição formidável, uma lição excelente, lição magnífica, aonde nós iremos nos edificar. Espero que você acompanhe até o final. Nós vamos abordar cada tópico em separado, dando, é claro, uma síntese do mesmo, para que haja uma melhor compreensão, uma melhor assimilação desse conteúdo, a fim de que possamos, no próximo domingo, em classe, presencialmente, nós transmitirmos para os nossos alunos. Então, sabemos que a igreja ela foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo, ela foi comissionada para pregar o Evangelho, que foi a mais importante e a principal ordem dada aos seus discípulos após a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não precisa uma mensagem mais clara e mais contundente do que esta. Então a igreja, ela tem o dever de proclamar essa mensagem dos céus, porque ela é a única representante do reino de Deus sobre a terra. Ela tem 3 missões principais: querigma, koinonia, diaconia. Proclamação, comunhão e serviço. Das 3, aqui vem em primeiro lugar, se bem que as demais não são menos importantes, mas a proclamação deve ser o carro-chefe da missão da igreja. Então nós encontramos aqui no item 1, pregação e instrução. A igreja foi fundada por Cristo, conforme está lá em Mateus 16 e 18. Nós já aprendemos isso. A grande pedra, o grande fundamento, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o único fundador da igreja, a cabeça da igreja. É ele quem comanda, é ele quem determina, é ele quem cuida, é ele quem assiste. Mas é preciso também que a igreja faça a sua parte. A missão que é da igreja, a mesma precisa fazer.
Então, nós encontramos aqui na nossa revista, nesse item, conforme já falamos, que o verbo grego querisso, traduzido como pregar, proclamar, a mesma coisa que transmitir, evangelizar, o sentido é de um arauto que proclama algo, alguém que vai levar uma mensagem, alguém que vai levar um recado de uma autoridade. Era essa a expressão usada na Grécia, quando alguém precisava anunciar um decreto do rei, do imperador, então ele ia fazer uma querigma, ou uma proclamação, da onde derivou-se do verbo querisso, que é justamente proclamar ou anunciar. O subitem 2, objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é eugelizo. Eugelizo, traduzido por boas novas ou evangelho, é a mesma coisa justamente de pregar, de levar uma notícia, anunciar um acontecimento. Logo, conforme diz aqui o nosso comentarista, nesse aspecto, o objetivo das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Portanto, pregar o evangelho não é pregar uma coisa ou uma mensagem objetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele, ou seja, Jesus Cristo, está vivo e pronto para salvar. Esta é uma grande notícia e uma boa notícia. É por isso que nós chamamos de boa notícia ou boas novas, porque a igreja está anunciando às pessoas perdidas, às pessoas que pensam que estariam perdidas, que não teria mais solução. Então é levado uma grande mensagem, um grande alívio, uma grande esperança para essas pessoas, dizendo que Jesus Cristo, ele ressuscitou, está vivo e está desejoso de salvar as pessoas. Não existe mensagem mais bela e mais excelente do que esta. O subitem 3, que diz, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Ou seja, nós pregamos a Cristo para as pessoas que não são crentes e ensinamos a respeito de Jesus Cristo àqueles que são crentes. Porque não basta alguém aceitar o evangelho e parar aí e não conhecer o Deus que ele serve. Então, o discipulado é justamente para ensinar aos crentes que estão ingressos no corpo de Cristo, ensinar para eles quem é o Deus que ele está servindo e como devemos nos comportar diante do mundo. Ensina-se a servir a Deus, ensina-se a adorar a Deus. E a Bíblia, ela tem justamente o padrão, a norma de adoração e serviço a Deus. Não é preciso inventar mais nada. Não é preciso criar coisa alguma a mais, porque a Bíblia já tem o padrão, já tem todo o segmento
já tem toda a regra como o crente precisa adorar e servir ao nosso Deus. Eu falo isso porque estão inventando muita coisa por aí, tem muita igreja de vários nomes, de várias formas, que parece que fazem ou cultuam a Deus que nem parece mais ser evangelho, praticam coisa que nem está na Bíblia. Foi falta de discipulado. Ou então porque não quiseram ser discipulados. Então nós temos aqui na nossa lição, justamente, esse grande ensino para que as pessoas, o crente, aprenda a se comportar como crente salvo, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, o subitem 3, repetindo, pregar e proclamar, é levar a palavra de Deus aos que estão no lado de fora, aonde nós encontramos o verbo discipular, do grego matateo, aonde também na versão da Septuaginta, na Vulgata, que é a versão latina, aonde nós encontramos de tipos, aonde vem a palavra discípulo, que é a mesma coisa que aluno. Didasco é também um termo usado na língua grega para indicar ensino. Didasco também significa ensinar, conforme o dicionário grego, e em algumas versões, ou melhor, em algumas partes, esse verbo também é usado. Então nós encontramos aqui na nossa revista essa explicação e diz que a palavra matetes, ela ocorre 261 vezes, ou seja, ela tem muito mais frequência, que é a mesma coisa também de ensinar. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19, para designar a grande comissão, ide e ensinai. Então, nesse versículo, a palavra que está lá é matetes, ou ensinar. A igreja não é formada apenas por crente, a igreja é formada por discípulos, ou seja, por alunos, aqueles que estão aprendendo, e também aqueles que estão ensinando. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e viveu por meio do Senhor Jesus Cristo. No item 2, nós encontramos adoração e edificação. Eu falei a princípio que a igreja ela tem essa missão: proclamação, comunhão e serviço. E entre esses, ou seja, além da proclamação, além da comunhão, existe o serviço que é um leque. Abrange várias coisas, desde a assistência social ou a adoração ao nosso Deus. Então nós encontramos aqui no texto bíblico, a adoração significa dar glória, que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para concentrarmos unicamente no Senhor Jesus Cristo. Adoração a Deus, que também tem uma forma, tem uma regra. Desde o Velho Testamento, o Senhor Deus ensinou a Israel como aquele povo devia adorar. Então eu volto a dizer, não tem que inventar coisa. Deus já disse como é que ele quer, que ele deseja ser adorado. E a adoração é também uma tarefa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, cuja adoração deve ser exclusivamente para Ele. A adoração precisa ser espontânea e sincera.
A igreja precisa entender que uma adoração sincera, uma adoração espontânea, é esta que agrada a Deus. Então nós encontramos justamente aqui que a mesma tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Porque existem duas formas de adoração. Aquela adoração que eu diria que era uma adoração explícita, uma adoração mais retórica, uma adoração mais evidente, quando nós fazemos dentro da igreja, através dos nossos louvores, dos cânticos, dos hinos e outros mais elementos que poderão ser introduzidos dentro do culto, nos templos. Isto não deixa de ser uma adoração, mas também as nossas ofertas e os nossos dízimos são também uma forma de adoração a Deus. Fazer o bem, a nossa vida íntegra diante dos homens, também é uma forma de adoração ao nosso Deus. A ajuda, a assistência social é uma forma de adoração ao nosso Deus. Então, a adoração a Deus precisa ser bastante ampla, e ela é em si bastante ampla. A adoração também é render culto. Render culto é justamente quando nós nos dirigimos a Deus em estado de humilhação e transmitindo para Ele, e apenas para Ele, toda honra e toda glória. Isto é que nós chamamos de adoração, também adoração de louvor, que é proclamada dentro dos templos, dentro da igreja. Então nós encontramos nesse contexto a palavra grega latreia. Latreia é adorar, é cultuar. Então nós aprendemos que a expressão idolatria, ela é de origem grega, que significa adoração a ídolo. Então qualquer forma de culto, qualquer forma de louvor que se dirige a terceiros, que não seja a Deus, seria uma idolatria, coisa que a Bíblia condena. No item 3, nós encontramos uma comunidade edificadora, desculpe, é o item 2. Subitem 2, do tópico 2. Diz assim o texto: a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, que é justamente derivada de oikos, a palavra oikos é casa, edifício, edificação é oikodomé, aquilo que se é construído, aquilo que se é edificado. É usado no seu sentido literal de construir um edifício. É uma metáfora, porque também implica em um crescimento, em uma edificação espiritual. Logo, o discipulado na igreja, ela tem como objetivo principal o crescimento espiritual do crente. Nós crescemos, aumentamos a nossa fé, a proporção que nós conhecemos ao Deus que nós servimos. E seguindo adiante, já no item 3, comunhão e socialização. Então, recapitulando, nesses itens abordados, nós vimos as 3 grandes
grandes missões da igreja: proclamação, comunhão e serviço. Então, aqui na esfera da comunhão, porque uma das coisas mais importantes que a igreja deve conhecer é a comunhão. Comunhão com o quê? Comunhão consigo mesmo, sim, comunhão conosco mesmo, porque às vezes o ser humano individual, ele está em conflito com ele mesmo. A pessoa que não se aceita, não se perdoa, as pessoas que são tristes, as pessoas que procuram autopunição por uma culpa que ele acha ter. Então, o crente precisa ter uma paz na alma. Então, isso seria uma comunhão consigo mesmo, comunhão com o homem integral, porque nós somos formados por corpo, alma e espírito. Os três elementos precisam estar em sintonia. Há momento que há uma distonia entre esses elementos. E quando há uma distonia entre espírito e corpo, o corpo morre, o corpo enfraquece. O que é uma doença psicossomática? É quando a nossa alma adoece. Quando a alma adoece ou o espírito adoece, então isso vai atingir o corpo. Então não está havendo comunhão entre os dois. Então quando a alma está bem, quando a mente está bem, todo o corpo ficará bem. Isso é muito importante. Então nós encontramos na nossa lição no item 3, conforme narra aqui o comentarista, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ela ocorre 19 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido literal de parceria, participação, comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão, como está lá em 1 João 1:7. Onde não há comunhão entre os crentes, que agora não é somente comunhão com você mesmo, nós temos que ter comunhão com nós mesmos, conforme nós falamos, comunhão com os nossos irmãos e comunhão com Deus. Quando é que nós rompemos a comunhão com Deus? Quando o crente se maldiz, quando o crente blasfema, então nós estamos rompendo com Deus. Quando o crente peca, ele está rompendo com Deus, ele está quebrando a comunhão com Deus. Então é preciso que essa comunhão que a Bíblia fala deve ser utilizada em forma completa e em forma ampla. Comunhão nos três sentidos. E o subitem 2 diz unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio de unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna dos seus discípulos. Um dos grandes males da igreja de hoje está justamente na quebra da comunhão cristã, porque tem provocado grande fragmentação do corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. O grande problema dessas inúmeras igrejas, com diversos nomes, de diversas formas, com várias cores, aonde não se comunicam, é justamente uma falta de comunhão entre os irmãos, que lamentavelmente é o que nós mais vemos dentro das igrejas nos dias de hoje.
O subitem 3, a fé na esfera social. Então, entendemos que koinonia, que também significa ajuda, o serviço social também é uma das partes da comunhão, porque quando nós recolhemos, juntamos os necessitados, lhe damos assistência, nós estamos promovendo uma comunhão entre irmãos, isso não resta dúvida. E conforme narra aqui a revista, o sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou aos filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Que isso é muito importante. O evangelho, ele tem que ser completo. Se nós temos corpo, alma e espírito, logo, corpo, alma e espírito precisam ser cuidados. A igreja precisa ter essa consciência que nós precisamos cuidar do homem integral. Esta é a grande mensagem do evangelho. O evangelho precisa ser pleno. E a igreja, ela foi comissionada, ela foi eleita para transmitir, para pregar o evangelho pleno, a mensagem de boas novas em todos os sentidos, alcançar o ser humano caído em todas as áreas, em todas as esferas de suas vidas. Que Deus vos abençoe e que esta grande lição possa servir de despertamento para a igreja desses últimos dias. Até o próximo vídeo.